mídia que não tem interesse no aumento da população, do seu poder aquisitivo, fica simplesmente torcendo por uma minoria que manda neste mundo, que é o capital especulativo. Infelizmente, as grandes potências econômicas veem a gente como massa de manobra. E aí a gente cai nessa de dizer que o nosso Brasil está aí, está quebrado, essa coisa toda. Eu estava em Águas de Lindóia, conversava, viu, Paulo, essa semana, a cidade lotada. Eu dizia, puxa, mas que ideia crise? A gente não consegue nem andar na cidade? Aí eu estava em casa, deitado 2 horas da tarde, vendo a Cátia Maranhão. Ela falava dos aeroportos, os aeroportos tudo cheio. Aí vamos fazer um retrato de 10 anos atrás, onde os aeroportos eram só mosquito. E aí, porque a gente tem um poder aquisitivo que pode ir para o aeroporto, o pessoal fica reclamando. Quando o Brasil ficava de joelho no Fundo Monetário Internacional pedindo dinheiro emprestado, esse era bom. Aí vem um operário do mundo sindical, coloca 40 milhões para consumir, muda uma estrutura de mundo, de seres humanos, aí tem que sofrer a discriminação porque não está a serviço da burguesia. E a nossa região é extremamente burguesa, extremamente racionária, pensa no trabalhadores apenas para produzir, na hora que não serve, manda embora, e até provocando uma justa causa. Então esse é o mundo que a gente vive. E Serra Negra, Águas de Lindóia, não é diferente do Brasil. Não é diferente. Então a gente precisa ter esse olhar, ter essa luta, essa luta, saber escolher bem os nossos representantes, começando pelo vereador na Câmara Municipal, pensando na Assembleia Legislativa, pensando no Senado Federal e pensando no Presidente da República. Então, gente, esse ano eu chamo a atenção de todos nós, porque é um ano ímpar para o comando da nação. O que está em jogo no Brasil é a avaliação de um governo onde ele levou 40 milhões para o consumo ou volta ao passado. A deputada colocava aqui que a gente não quer voltar mais ao passado porque eu nasci em plena ditadura militar. Sei o que meu pai passou porque ele era das SEPs também, viu, deputada? Das comunidades eclesiais de base. E aí a gente também vai julgar. Será que a gente quer o Brasil de joelho nos Estados Unidos passando o pire, como se diz, do ditado popular? Ou a gente quer dar sequência a esse projeto de desenvolvimento, colocando o cidadão em primeiro lugar? Porque quando a gente pensa no outro como ser humano, tem o outro pensando na gente como uma mera meio de produção. E é isso que muitos empregadores fazem. Pensa no trabalhador, na trabalhadora, como menos, produziu, tá bom, não tá bom? Vai embora, tchau. E aí é uma luta desigual. Então as mulheres têm esse papel fundamental nessa sensibilidade de vocês, que vocês têm que perceber e de julgar e escolher a nossa opção, que é reeleger a nossa presidente Dilma Rousseff para dar sequência a esse projeto de desenvolvimento de Brasil e de mundo. Obrigado a todos, um beijo no coração de cada um, tá? Parabéns aos homens mais uma vez e o nosso companheiro Buiu aqui. Obrigado. Obrigado, Antônio Carlos. Eu gostaria de passar para a gente fazer encerramento para poder desmontar a mesa. Eu gostaria de passar para o vereador Paulo Sérgio Ócio, Paulo da Farmácia, vereador do PT aqui em Serra Negra, que ele também tem compromisso. Nós vamos desmontar a mesa e em seguida passar para o Dr. Edson. Bom dia a todos, todas, né? Parabenizar o Dia da Mulher, e quero dizer também que todo mundo fala de sexo frágil, mas eu acho que experiência da minha vida, da minha profissão, vejo muito isso. Às vezes o homem fica doente, fica lá, se joga na cama, a mulher doente, com dor de cabeça, ela é dinâmica. Olha, eu acho que sexo frágil não é a mulher, não. Eu acho que sexo frágil é o homem, viu? Então, eu quero parabenizar vocês, mulheres, pela força, pela garra que vocês são. Sem vocês, eu garanto para vocês que nós não seríamos nada, sem dúvida.
eu quero ser breve, eu não sou um grande orador como a deputada, como vocês aí, mas parabenizar o sindicato, um sindicato atuante, gente. É muito importante, gente. Eu acho que tem que participar mais, tem que cobrar mais, tem que se unir mais. É só isso que eu quero falar. Parabéns para vocês, parabéns pela presença de vocês. Eu sei que também é difícil, peço desculpas, que a gente também tem uma vida corrida, tem que voltar rapidamente lá, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado, vereador Paulo. Então eu vou pedir para a gente desmontar a mesa aqui, agradecer aos componentes da mesa. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Edson. O Dr. Edson vai falar um pouco sobre a realidade dos trabalhadores do nosso setor, principalmente das trabalhadoras, né, aqui da nossa região, da nossa categoria, em hotéis, bares e restaurantes, né, falar um pouco sobre o trabalho que o sindicato tem feito aqui também. Queria falar para vocês, quem quiser pode ficar à vontade, pegar um suco ali, aproveitar, tá? Quiser se refrescar um pouco, fica à vontade, quiser ir até o banheiro, fica à vontade, gente. Bom dia a todos e a todas. Muito especial para as mulheres, né? Hoje, esse evento é especialmente para elas. Nós estamos aqui para partilhar um pouco do conhecimento que todos nós adquirimos. Na verdade, o ideal seria que a gente fizesse um debate aqui, uma conversa aberta com todo mundo, né? Mas nós temos um teto, 11 horas é o nosso limite, né? Então nós vamos estar fazendo uma breve explanação sobre os direitos da mulher trabalhadora, né? Esse evento aqui, ele está sendo realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Hoteleiro de Serra Negra, muito bem comandado pelo companheiro Benê, pelo diretor Paulo, pelo Oswaldo, meu irmão de luta aí, Robson na assessoria. E está todo mundo de parabéns pela realização, por esse evento aqui. Pena que o nosso espaço é curto, o nosso tempo é pequeno, né? Não dá para a gente aprofundar muito. Mas nós tivemos brilhantes palestras da deputada Ana Perugini, belas explanações do presidente da Contrag da CIR, do presidente do Sindicato de Salvador de Hotéis de Águas Indó, Antônio Carlos. Estamos aqui com a presença também do companheiro Buiú, presidente do Sindicato Metalúrgico de Jaguariúna, o Thiago, também diretor do Sindicato Metalúrgico de Jaguariúna, também tem base sobre Serra Negra. Vamos então dar início à nossa palestra rapidinho. O Robson, por gentileza, então, vou sair os slides. Pessoal, eu vou estar falando aqui e vamos estar expondo na tela aqui algumas coisas para vocês estarem observando, tá? Então, se quem estiver fora da área de visão, quiser mudar de lugar, tá? Nós vamos estar tratando do direito do trabalho da mulher. Robson, por gentileza. Nós vamos falar um pouquinho rapidamente do mercado de trabalho, do sistema de proteção do trabalho da mulher, tema importantíssimo, tá? Porque existe na nossa legislação todo um regramento que defende, que protege o trabalho da mulher, o trabalho da mulher. Nisso aqui está a Constituição Federal, está a CLTs e as leis ordinárias, e como todo mundo percebeu, nos discursos anteriores, né, a luta pela igualdade é o grande tema que a mulher trava, né, a grande luta da mulher pela igualdade. E é uma luta também que é dos homens, né? Isso é fundamental que os homens participem ativamente também nessa luta pela igualdade de todos os gêneros, Robson. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz no artigo 1º: todas as pessoas nascem livres, iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão, consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Todas as pessoas nascem livres e iguais. Esse é o ponto. Todo mundo nasce livre e igual. E assim tem que ser. E assim tem que ser de lá fora. Não só aqui no regramento, né, no papel, mas no dia a dia. No local de trabalho, na família, na política, onde for. Todo mundo nasce livre e é igual. Dignidade e direitos. Mercado de trabalho.
Vamos estar passando rapidamente sobre algumas informações sobre a divisão do mercado de trabalho no Brasil. 57,5% são homens, 42,6% são mulheres, esse dado de 31 de março de 2014, recentíssimo. Em Serra Negra, 52,2% homens, 47,8% mulheres, aí de 3.438, 3.144, total 6.582. Na hotelaria, nós temos os dados de 2008. 769 pessoas no total, 430 homens, 339 mulheres, 55,9 a 44,1. Então aqui em Serra Negra a presença masculina é grande no mercado de trabalho do setor hoteleiro. Remuneração é um problema, todo mundo já falou antes e está aqui, dá para ver claramente. No Brasil, remuneração média de homens 2.250,40, de mulheres 1.850,26, a média total 2.080. Ou seja, no Brasil, em média, as mulheres ganham 82,2% que ganham os homens. É pouco, é muito pouco, tem diferenças gritantes aí, né? Em Serra Negra, nos dados de dezembro de 2012, a diferença não é muito grande não, 1.219,71 para o homem, 1.153,24 para a mulher, que representa 94,5%. O problema é que a remuneração negra é baixa em geral, é muito baixa. Se você comparar Brasil, remuneração média 2.080, a remuneração séria é 1.187, é muito pequena. É preciso uma luta maior de homens e mulheres para conquistar melhores salários, melhores reajustes, uma remuneração mais digna e que seja suficientemente necessária para cobrir as despesas do dia a dia. A diferença salarial na categoria hoteleira, dados de 2009. Na nossa categoria, a diferença entre homens e mulheres. Em São Paulo, o salário das mulheres é 17,5% inferior ao dos homens. São Paulo capital. No estado, a diferença é um pouco maior, 20,6%. Esse dado de 2009, na nossa categoria, representava 27% a diferença entre o salário de homem e de mulher, na categoria hoteleira em Serra Negra. O dado está um tanto defasado, já estão indo para 5 anos. Pelo que nós temos percebido na documentação que as mulheres nos apresentam, no geral, homens e mulheres nas homologações em termos rescisórios, essa diferença diminuiu. Mas, em todo caso, ela é uma diferença importante e ela, inclusive, ela bate com aquilo que a deputada colocou na palestra dela em relação ao nível salarial, a diferença do nível salarial das mulheres mais escolarizadas. Segundo o estudo do setor hoteleiro realizado pelo DIESE para a Confederação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços Contratos, publicado em 2013, quase 60% total de homens e mulheres empregados no setor recebem até 1,5 salário mínimo, ou seja, 817,50 em dezembro de 2011. Um salário e meio, ou seja, 60% recebe até um salário e meio. É baixo. Fundamental a luta do setor hoteleiro para melhorar a remuneração. E nesse aspecto eu quero fazer uma ressalva em relação ao sindicato aqui em Serra Negra. O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, hoteleiros de Serra Negra, ele tem desenvolvido uma política de valorização do salário do trabalhador e da trabalhadora hoteleira. E de 2008 para cá, melhor dizendo, 2011 para cá, nós tivemos um aumento real no piso da categoria de 19%, 20%, na verdade mais. A inflação foi 18% e nós obtivemos um reajuste de 43%, ou seja, 25% de ganho real foram obtidos pelo Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros aqui de Serra Negra, numa política de valorização do piso salarial da categoria. Isso é muito importante porque você começa a elevar o nível salarial, não só da categoria, mas da cidade. Isso acabou puxando outras categorias também. Porque você obter um reajuste de 25% de ganho real acima da inflação é muito difícil, principalmente num curto espaço de tempo como foi esse, 2011 para 2014, em 3 anos. Então essa foi uma grande conquista do sindicato aqui de Serra Negra que deve ser ressalvada. As mulheres estão entre as pessoas que percebem os menores salários, sendo a maioria entre as faixas dos que ganham até 2 salários mínimos.
Isso aqui no Brasil. 60,6% dos que recebem até meio salário mínimo. Existe ainda, infelizmente. 65,5% das que estão na faixa de meio a um salário mínimo. 66% dos que recebem de 1 a 1,5 salário mínimo. E 54,9% na faixa de 1,5 a 2 salários mínimos. Então a gente percebe aqui que nos salários mais baixos as mulheres são a supremacia, né? Um grande número de mulheres. Bom, nós vemos aqui nesse gráfico que o setor hoteleiro tem crescido em termos de empregabilidade. Em 2008 havia 267 mil trabalhadores, homens e mulheres, no setor de hotelaria. Em 2009 subiu para 277, em 2010 subiu para 293 mil, em 2011 para 308 mil. Então há um crescendo, é um mercado de trabalho bom. Todo mundo está percebendo aqui no dia a dia que realmente é um mercado de trabalho bom. O que é preciso é que os patrões percebam isso também, porque se não valorizar o trabalhador, a trabalhadora, ele vai acabar ficando sem mão de obra. Então, e a valorização não apenas pelo salário, mas principalmente pelo melhor salário, melhores condições de trabalho, observância dos limites de jornada e respeito à dignidade do trabalhador no local de trabalho, né? Ninguém deixa de ser cidadão quando entra no local de trabalho. Esse é um ponto fundamental. O trabalhador, a trabalhadora tem que ser respeitado em toda a sua dignidade, a sua integridade de cidadão. A democracia, o princípio democrático, que está inserido na nossa Constituição Federal, ele é aplicado a tudo. Não é só na política que tem democracia. A democracia tem que estar também no local de trabalho, dentro da fábrica, dentro do hotel, dentro da loja, dentro do escritório e também dentro das nossas famílias. Esse é um ponto também que a gente tem que conquistar, a consciência de homens e mulheres, para que a democracia também tem que estar no seio do lar. Bom, passada essa fase da análise do mercado de trabalho, da nossa categoria, vamos fazer uma breve análise sobre o sistema de proteção ao trabalho da mulher. O Brasil tem uma das melhores legislações do mundo em termos de proteção ao trabalhador. Hoje em dia é moda, né? Falar mal do Brasil, criticar, dizer que isso aqui não dá certo. Infelizmente tem muita gente que cai nesse discurso, mas é importante refletir um pouco a quem serve isso, né? O Brasil está construindo uma nação, é claro que tem muita coisa para ser feita, né? Ninguém pode se deitar em berço esplêndido e achar que está tudo resolvido. Não, nós temos que lutar cada vez para melhorar mais as nossas condições de vida, de todo mundo, toda a população. Mas a questão é que a nossa legislação trabalhista, ela é um sistema que efetivamente, se cumprido, né? Porque o grande problema é exatamente esse. Muitos empregadores não cumprem a legislação do trabalho e, inclusive aqui em Serra Negra, vocês sabem disso, vocês vivem no dia a dia essa realidade, usando isso como forma de redução de custo. Reduzem os custos porque sabem que, lesando aquele direito aqui, aquele outro ali, pouca gente vai buscar a correção, buscar o seu direito na Justiça do Trabalho. Quem busca, consegue. O Judiciário está aí, o Justiça do Trabalho está aí para efetivamente fazer com que os empregadores cumpram as suas obrigações e paguem efetivamente aquilo que o trabalhador tem direito. Mas a legislação do trabalho da mulher, né, a mulher tem todos os direitos que o homem, ou seja, a pessoa não pode ter menos direito pelo fato de ser mulher. Isso é básico, isso é o princípio da igualdade, né? Não pode ter qualquer tipo de discriminação em relação a mulher, pelo fato de ser mulher. A Constituição Federal é a lei máxima do país, né? É aquela que, a partir dela, todas as demais leis devem seguir, devem observar. E ela dita regras, ela tem princípios, né, que se inserem em todo o ordenamento jurídico do país. E a nossa república, ela é constituída, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, ou seja, o trabalho é muito valorizado pela nossa Constituição. Você vê no artigo 1º, você vê no artigo 170, ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, artigo 193, ordem social tem como base o primado do trabalho. Então, tudo isso é uma valorização, um reconhecimento que deve inserir em toda a nossa legislação e em toda a nossa vida. O trabalho é valorizado, ele deve ser valorizado por todo mundo. No artigo 3º, um dos fundamentos dos objetivos fundamentais da nossa República é promover o bem de todos sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Discriminação não existe, não pode existir. Se qualquer trabalhador ou trabalhadora for discriminado por qualquer motivo que seja, ela ou ele tem direito de acionar o judiciário, provar que houve esse processo de discriminação, assédio moral e pleitar uma reparação, uma indenização por dano moral. Ainda na questão da igualdade, né? Artigo 5º da Constituição Brasileira: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Não se distingue nada, quer dizer, não há possibilidade de fazer uma diferenciação. Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 1º, ele vai mais longe. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é fundamental, ter ciência disso, ter clareza e exigir que isso seja efetivamente cumprido, seja em casa, seja no local de trabalho, seja na fila do banco, onde for. Todos somos iguais, temos que ser respeitados enquanto seres humanos. A Constituição brasileira, ela trata também aqui a proteção à maternidade, que é um belo exemplo. A legislação brasileira protege de uma forma bastante vigorosa os direitos da mãe trabalhadora. E, bom, chegando no artigo 7º da Constituição, que estabelece garantias básicas do trabalhador brasileiro, né? Ele, nos seus incisos 18, ele fala de licença gestante; 20, proteção ao mercado de trabalho da mulher; no 25, assistência gratuita aos filhos dependentes de nascimento até 5 anos de idade; inciso 30, proibição de diferentes salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Vocês percebam quantas remissões, quantas vezes a nossa Constituição fala em proibição de diferença, ela bate, ela reforça a questão da igualdade. Isso por quê? Porque o nosso país é desigual. Há preconceitos, como a deputada falou, em relação à mulher, como o Antônio Carlos falou, preconceito em relação ao nordestino, ao negro. Isso tem que acabar. Essa Constituição brasileira, ela é vigente desde 5 de outubro de 1988, já são quase 26 anos. É uma Constituição importante, ela foi debatida amplamente pela sociedade brasileira e agora, é fundamental que ela se cumpra. Não dá para a gente ficar apenas na escrita, no papel. É preciso que no dia a dia, nas relações de trabalho, nas relações sociais, econômicas, quaisquer que sejam, efetivamente, a Constituição e os seus princípios que pregam a igualdade, que combatem a discriminação, sejam cumpridos. Outro instrumento importantíssimo de proteção ao trabalho da mulher é a CLT. Como o nosso tempo é curto, não vai dar para a gente estar explanando propriamente tudo aquilo que a CLT estabelece como garantias e direitos à trabalhadora, né? Mas é fundamental estabelecer alguns pontos. A questão do combate à discriminação em todos os seus aspectos, o incentivo à igualdade, tratamento igual. Em determinadas situações, há um tratamento desigual, mas é uma ação afirmativa, que você precisa tratar de forma desigual os desiguais para que o princípio da igualdade seja estabelecido, para que se prevaleça. Então, algumas coisas, como, por exemplo, exigir atestado de exame, qualquer natureza de comprovação de esterilidade, gravidez, admissão, permanência do emprego, isso é um absurdo, isso é criminoso, não pode, denuncie. Se isso for feito por um empregador, denuncie imediatamente. Impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento, inscrição, promoção, concurso, empresas privadas, tal, em razão do sexo, também não pode. Revistas íntimas, né? Revistas íntimas empregadas, um absurdo. Tem patrão que acha que ainda é imperador dentro da sua empresa, ele trata os trabalhadores como se fossem vassalos, como se fossem servos. Não, na verdade o trabalhador é um cidadão que está lá e que, no contrato de trabalho, prestando serviço, mas ele tem que ser respeitado em toda a sua dignidade. E aqui foi preciso colocar na lei aqui um dispositivo impedindo a revista íntima. Ele está aqui hoje no 373A da CLT, que trata do trabalho da mulher, mas ele se aplica também aos homens. A partir de uma previsão que proíbe revista íntima de mulheres, também estendeu aos homens também. Então isso muitas vezes ocorre. O direito que a mulher tem vai para o homem, né? Um outro exemplo que eu vou tratar, aqui fala da Lei 9.029, que proíbe práticas discriminatórias.
para efeitos admissionais ou de permanência em relação jurídica no trabalho. Então ela vede expressamente atestado de gravidez, esterilização. Esse aqui, o 384. É um artigo importante, que existe um debate muito grande sobre ele. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário de trabalho. Ele diz o seguinte: a mulher trabalhar, a mulher, tá? Ele está aqui inserido no capítulo dedicado à proteção do trabalho da mulher. Quando a mulher vai fazer horas extras, após o tempo da jornada normal dela, tem que ter um intervalo de 15 minutos. Se esse intervalo de 15 minutos não for observado, o judiciário tem entendido que o empregador deve remunerar como hora extra. Agora, o debate está no seguinte sentido: por conta do inciso 1º do artigo 5º da Constituição lá atrás, que estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres, alguns entendem que esse intervalo de 15 minutos foi extinto, não se aplica mais, tem juiz julgando assim. Outros entendem que permanece, que ele foi recepcionado, e que permanece o direito da mulher de 15 minutos de intervalo por conta da complexão física, da formação, da dupla jornada, que foi muito bem lembrada pela deputada ali, a respeito de, além de você trabalhar no local de trabalho, você trabalha mais 28 horas em casa, o homem trabalha 10 apenas, é uma distância muito grande. Então, por conta disso, estabeleceu-se esses 15 minutos de intervalo. Outros juízes entendem que, a partir do princípio da igualdade, também esses 15 minutos foi transferido ao homem também. Ou seja, então, todo homem que for prestar horas extras também tem direito a 15 minutos de intervalo. A questão não está pacificada no judiciário. O judiciário ele sempre trata com interpretações. O juiz ele tem liberdade de conduzir um processo, ele pode falar julgar de uma forma e outro juiz julgar de outra, mas esse é um ponto importante. Nós entendemos que foi recepcionado e que a trabalhadora tem direito aos 15 minutos de intervalo, sim, quando ela vai realizar horas extras. Bom, pode passar, Robson, tem muita coisa que a gente vai ter que... esse artigo 391 também é importante destacar, não deveria ser, mas é importante. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou encontrar-se em estado de gravidez. É um absurdo, né? Supor que precisaria estar na lei dizer isso aqui, né? Mas também no parágrafo 1 diz: não serão permitidos regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego por motivo de casamento ou gravidez. É óbvio, mas precisou estar na lei. Agora, eu vou tratar aqui de uma aberração, né? Uma coisa absurda que vigorou até 1989. Eu vou ler aqui o que diz o artigo, vocês vão concordar comigo que é uma aberração realmente. Ele diz o seguinte, aqui no parágrafo 1, direto: ao marido ou pai é facultado pleitear a rescisão do contrato de trabalho quando a sua continuação for suscetível de acarretar ameaça aos vínculos da família, perigo manifesto às condições peculiares da mulher, ou prejuízo de ordem física ou moral para o menor. Isso aqui dizia o seguinte, até 1989, recente, o marido podia rescindir o contrato de trabalho contra a vontade da mulher, se ele julgasse que a mulher está prejudicando o cuidado com a casa, com a família. Demorou, né? Mas felizmente já não faz mais parte da nossa legislação. Então, dá para perceber os avanços e retrocessos, né? E a legislação, uma aberração impensável, né, que um marido pudesse, contra a vontade da mulher, rescindir o contrato de trabalho. Nosso tempo acabou. Aqui nós vamos estar falando aqui rapidamente do direito da mãe trabalhadora, estabilidade gestante, né? A trabalhadora tem direito a garantia de emprego a partir da concepção até os 5 meses após o nascimento da criança. E no caso de aborto, né? No caso de aborto, é um criminoso comprovado por um atestado médico oficial, a mulher terá repouso remunerado de 2 semanas, ficando assegurado direito de retornar a função que ocupava antes do seu afastamento. Licença gestante, bom, de 120 dias. Tem uma lei nova que estabeleceu agora
agora também a possibilidade de prorrogar por mais 60 dias. Isso depende da adesão da empresa, né? Mas 120